No livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 11, tá? A gente vai conversar um pouquinho. E Thaís, que bênção. Você compartilhou algo aqui em relação ao seu sonho, e eu estava vindo no ônibus, um irmão nosso ligou para mim para falar de um sonho. E aí esse sonho casa com o seu sonho e com a mensagem que o Senhor trouxe para você. Então eu tenho estado muito feliz com o que Deus ele tem feito e que tem trazido, né, e revelado coisas acerca do futuro e também nos dando estratégias para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual, né? Deixa eu só abrir aqui o meu esboço. E o tema dessa pregação, ela é quando o sono é morte, o desafio de enxergar além do visível. Glória a Deus. Eita, essa aqui ficou melhor. Nós vamos ler em João capítulo 11, os versículos de número 11 e 14. Eu e o Rodrigo, a gente está num processo de leitura matinal. Obrigado. Deus abençoe sua vida. E aí, nós iniciamos uma leitura no novo livro, que é o livro de João, né? E aí, a gente tem sido bastante impactado, né? A gente tem visto com a nova ótica, né? A cada dia que a gente lê um livro, uma passagem, a gente começa a vislumbrar e ter insights novos a partir do Espírito Santo de Deus. E aí, ao ler hoje esse capítulo, e eu estava pensando, porque às vezes esse processo de construção da palavra acontece de uma forma em que a gente se coloca em oração, a gente busca, e o Senhor ele vai trazendo, vai conduzindo, e às vezes parece que fica um silêncio, né? E aí, não é que Deus ele esteja mudo ou calado, porque Deus ele permanece falando, mas é uma sensação como se você não conseguisse extrair algo, pensar em algo, e a inspiração ela vem do Espírito Santo. E aí hoje a gente fez essa leitura, e aí depois que a gente fez essa leitura eu fiquei muito animado, eu disse, eita, glória, gosto muito desse texto aqui que fala de Lázaro. E aí eu já queria ir para a parte do milagre, né, para chegar lá e falar o que Jesus ele fez, as coisas que aconteceram. E aí o Senhor disse: "Não, não é isso". E aí eu fiquei bastante feliz e com o que o Senhor nos concedeu na manhã de hoje, tá? O capítulo 11, versículos de número 11 ao 14, nós vamos ter o seguinte: Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá, vamos até ele. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra de Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer mais uma vez, louvar, bendizer o teu nome e declarar, Senhor, tu és o nosso Deus, tu és tudo o que precisamos, necessitamos nessa vida, nessa terra. Bendito Deus. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor nos concede, por esse ar que nós respiramos e pela vida que nós temos, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, por nossos familiares, pelas pessoas que seguram na nossa mão, pelos amigos, pelo tudo que o Senhor faz em prol do nosso crescimento e desenvolvimento. Nesta noite, continua conosco. Quero te pedir, transmite à tua igreja, meu Deus, aos teus filhos, aquilo que o Senhor transmitiu ao meu coração e faz a gente crescer juntos, para a glória do nome de Jesus. Amém. E o título dessa pregação é Quando o sono é morte, o desafio de enxergar além do visível, né? E aí eu fiquei pensando e me debruçando, Jesus, ele declara, vamos por assim dizer, um paradoxo divino. Lázaro dorme, né? E aí a gente vai ver essa situação. E eu fiquei bastante reflexivo, porque nós caminhamos com Jesus, nós estamos na presença dele, mas a cada dia a gente tem algo novo para aprender com ele, né? É como se Deus ele não desse na totalidade tudo aquilo que a gente precisa saber
mas isso não quer dizer que ele não está falando com a gente, não quer dizer que ele está nos comunicando, que ele está revelando coisas e falando coisas para a gente, tá? Mas às vezes existe um nível e não é às vezes uma complexidade tão grande, mas aí existe um nível, uma percepção que nós precisamos construir no nosso dia a dia e na nossa trajetória junto com Cristo, tá? E eu fiquei pensando em relação a esse paradoxo. Lázaro dorme. Enquanto os discípulos eles veem descanso, né? Jesus vê morte. E aí a gente começa a perceber dentro dessa situação, os discípulos estão vendo um possível descanso. Um diálogo um pouquinho anterior, a gente vai ver uma conversa e vai ver alguém vindo falar, ter com Jesus e dizer, olha, Lázaro, quem tu amas, né? Lázaro, teu amigo, ele está enfermo. E aí essa informação chegou aos discípulos e chegou a Jesus. E aí nesse momento a gente começa a perceber que para eles esse estado de sono seria o quê? Ah, Lázaro está doente, então Lázaro está descansando, é melhor. Tem alguma expressão que vai dizer, ah, se está dormindo, então está salvo, né? E aí a gente começa a pensar também que esse diálogo, né, do texto que nós lemos, ele revela o abismo entre a visão humana e a perspectiva celestial. Existe um abismo entre a visão humana e a palavra de Deus, ela vai nos trazer referência acerca disso, dizendo que tem coisas que se discernem em nível espiritual. Tem coisas que se discernem no espírito e não é na compreensão e na razão e lógica humana. Então existe um abismo entre o humano e espiritual. Um diálogo como esse, nós podemos perceber isso e ter essa sensibilidade, tá? No contexto imediato, Jesus acabara de falar sobre andar de dia para não tropeçar. Versículos 9 e o versículo 10. A gente vai ver aqui, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas. Não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando alguém anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E aí a gente começa a perceber assim, nesse momento, Jesus está falando sobre um diálogo, nesse diálogo dizendo, olha, quem anda na luz não tropeça. Nós tivemos aqui recentemente, né, o nosso workshop de oração, né, e a pastora Angélica, ela trazia essa ministração e trouxe uma clareza para a gente ter essa percepção. Quem anda na luz, que entende o que Deus tem na sua vida, ele não se perde, não se atropela, não tropeça, porque ele está na luz, nessa compreensão e nesse entendimento. Este texto aqui, registrado pelo apóstolo, ele é um teste prático desse andar na luz. E aí a gente vai tentar conversar um pouco aqui sobre o que o Senhor foi ministrando no coração em relação aos tópicos para essa mensagem, tá? Então, no primeiro momento, o sono que não era descanso, a linguagem de Deus além da nossa compreensão. Você consegue perceber que existem coisas que Deus ele fala que se a gente não estiver em conexão, em espírito, a gente não vai compreender num primeiro momento. Mas Deus deixou de falar alguma coisa? Deus deixou de comunicar algo? Não. Ele permanece falando, ele permanece fazendo, ele faz, né? Ele age no nosso meio, ele está trazendo alerta. E a palavra de Deus, ela traz alguns insights. E Jesus, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, isso fala de um Deus que está em comunicação com os seus filhos. E diante de um ambiente como esse, de uma estrutura como essa, uma igreja, né, um templo levantado, onde a igreja do Senhor se reúne, é notório e é natural que o Espírito Santo fale, se comunique conosco. E aí, às vezes, a nossa mente não está percebendo qual é a mensagem que Deus ele quer falar conosco e aos nossos corações. Então, no versículo 11, nós lemos que, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Então, a declaração divina, Lázaro adormeceu e vou despertá-lo. Para quem está escutando, Jesus está indo acordar uma pessoa que está doente. Jesus está indo conversar com uma pessoa que poderia estar descansando agora nesse momento, ou eles poderiam ter a percepção, se olhassem pelo lado do histórico e do repertório que eles estavam vivenciando de milagres,
Jesus ele vai lá e vai curar Lázaro. Mas nem isso veio sobre eles, esse pensamento. Eles olharam e a gente tem um pouquinho a mais, eu não quero me antecipar, para essa percepção e esse entendimento. A gente vai mastigando aos poucos, tá? Então, a incompreensão humana, os discípulos interpretam literalmente: se dorme, estará salvo. Então, a interpretação humana. A mensagem verbalizada, anunciada pelo Senhor, e o uso da interpretação humana. Se dorme, está salvo. Se dorme, está tudo bem. Por que Jesus quer mexer com quem está quieto? E aí, essa percepção. Precisamos entender que, humanamente falando, a gente vai tentar simplificar. Existe uma situação muito real na nossa vida. O nosso cérebro, embora tenha capacidade enorme para tantas coisas, né? Ele é uma máquina, se a gente fosse fazer uma comparação, né? Uma máquina em estado de perfeição, e ela tem uma capacidade enorme, mas é algo que trabalha em estado de piloto, em algumas vezes, e resume tudo o que precisa fazer, e é mais habituado a processos e a hábito, né? Eu li recentemente, não, já faz um tempo, A Força do Hábito, gostei muito de ler esse livro, e traz uma visão e uma percepção sobre essa questão de que o cérebro, ele vai, quando a gente vê, a gente vai agindo pela força do hábito, e a gente vai fazendo pela força do hábito, e a gente vai sendo conduzido, porque o cérebro ele não quer gastar energia. Ele vai resumir o processo e diz: para que eu vou gastar tanto de energia se eu posso codificar isso aqui, essa informação, essa mensagem, e trabalhar de uma forma que eu execute e que cumpra o que eu preciso fazer, sem precisar me desdobrar tanto. Então, humanamente falando, e aí dentro dessa incompreensão humana, a gente está, às vezes, na posição dos discípulos, agindo com as nossas interpretações e com o nosso momento, com a nossa lógica humana. E aí a gente não consegue entender que de uma enfermidade comum aconteceu uma tragédia. Lázaro está dormindo. E foi uma tragédia, gente. Não foi uma coisa simples, humanamente falando. A gente perde um ente querido, a gente perde um parente, e a gente vai no velório. Recentemente nós estivemos no velório da avó do nosso presbítero Guilherme, e a gente vê, né, um cortejo ali, as pessoas reunidas, né, os familiares, e muitos familiares ficam em estado de choque. Por quê? Porque a gente perde um ente querido e nós sentimos a dor. Imagine essas pessoas que eram próximas a Jesus e que também estavam naquele lugar, né? Naquele velório, naquele sepultamento, naquele enterro. E aí a gente vê que foi uma tragédia, humanamente falando. Veja, quando a gente morre de velhice, embora a gente muitas vezes não aceite, né, a morte dos nossos familiares, não é questão de aceitar, mas a gente não se conforma, a gente se entristece. Mas quando uma pessoa de repente adoeceu e morreu, de repente aconteceu algo trágico e essa pessoa foi embora, é uma tragédia, né? E aí a gente começa a perceber aqui, nesse contraponto, os discípulos não estavam percebendo na totalidade o que estava acontecendo. O coração do Pai, né, de Deus, ele fala em códigos de esperança, né? E aí a gente pode perceber também, através desse diálogo aqui, o coração de Pai do nosso Deus, né? Que fala em códigos de esperança. Dormir sugere temporalidade e não fim. Você consegue perceber? Quando a pessoa diz, ó, morreu, acabou. E Jesus ele passa a ideia, dormiu, e eu estou indo lá acordar. Não é o fim, não acabou. Existe uma esperança. E aí a gente começa a perceber o nosso Deus falando conosco através de códigos e trazendo uma suavidade em relação às notícias que nós precisamos receber. As informações que chegam aos nossos ouvidos para que a gente não fique atribulado ou perturbado no momento. Às vezes você receber em choque uma informação de forma curta, rasa, causa um impacto
e uma dor, né? Tantas pessoas aí que até entram em pânico em uma situação difícil. E Jesus ele fala de uma forma simples, de uma forma tranquila, numa linguagem suave com os discípulos. E com a sugestão de que não é o fim. Quem dorme, acorda. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A palavra de Deus, lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 ao 9, nós vamos ver um discurso, Deus ele comunicando, Deus trazendo, né, revelando que os pensamentos dele são maiores que os nossos pensamentos. E aí me faz pensar que ele, nesses pensamentos, ele tem estabelecido ao nosso respeito situações que, humanamente falando, dentro da nossa compreensão, elas não se concluiriam mais em Deus, elas são concluídas de forma plena e perfeita. Quantas mortes, perdas, crises, Deus chama de sono em nossa vida? Como é que está o seu coração nessa noite? Como é que você chegou aqui? Quais trilhas e quais caminhos você caminhou para poder chegar aqui, para entrar por essas portas? Quais dificuldades você precisou enfrentar? E quais dessas dificuldades Deus ele está minimizando impactos na sua vida e dizendo, é apenas um sono agora. É apenas um momento, né? Aí a gente vai ver o apóstolo Paulo passou por tanta dificuldade, né? Por tantos problemas e situações, ele vai dizer em um momento, essa leve, momentânea pressão que nós sofremos. Veja, o homem passou por muitas situações e ele entende como leve, momentânea, não é? Precisamos aprender a ouvir além das palavras, buscando o significado divino nas aparentes tragédias. Sabe? Às vezes você pode olhar e pode ter dito, meu Deus, eu tinha uma meta para bater, né? E eu não consegui bater essa meta. E agora, Jesus? Talvez você esteja numa situação em que você não consegue olhar para a direita nem para a esquerda, não vem solução, não vem socorro. Está igual o salmista, leva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. Aí depois ele diz, não, mas meu socorro vem do Senhor. E é dessa forma que nós precisamos estar. É desse jeito que nós precisamos encarar a nossa vida. Não há tragédia ou situação e complicação que chegue na nossa vida que Deus, através da sua palavra, não venha tirar todo o impacto negativo e trazer suavidade sobre a minha e sobre a sua vida, porque nós fomos chamados para ser filhos e, para além disso, de ser filhos, para viver milagres na presença do Senhor. E Ele cuida das nossas vidas, Ele não nos desampara. Aparentemente, Marta e Maria, quando mandaram um mensageiro e disseram, olha, vai até Jesus porque o nosso irmão está enfermo, talvez, e a gente vai ver isso no decorrer do texto, quando a gente for lendo, mas se o Senhor estivesse aqui, a história era outra. Talvez, eu estou só confabulando, tá? Mas talvez, se chegasse os mensageiros lá, Jesus disse que não ia poder vir, não, agora não. Aí elas, eita, mas Jesus ama Lázaro. Jesus ama a nossa família, Jesus está na nossa família. Então, beleza, talvez amanhã Jesus ele chegue. E Jesus não chegou. E Lázaro morreu. E agora? Mas eu não era uma família íntima com o Senhor? O Senhor não vinha na minha casa, visitava, e enquanto Marta estava lá ocupada com os afazeres da casa, fazendo cuscuz, fazendo feijoada, fazendo comida para o povo, eu estava aos pés de Jesus, adorando, ouvindo, escolhendo a melhor parte, e eu estava com Jesus. E cadê Jesus nessa hora? Eu não sei se passou isso na cabeça delas. Mas eu sei que Maria, ao ver Jesus, ela se lançou aos pés, adorou a Ele, exaltou o nome dEle, porque não mudou. Não são as dores e dificuldades que mudam a nossa posição, a nossa forma de agir diante do Senhor, a nossa forma de adorar e de permanecer fazendo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer. Você consegue perceber e entender que nós não nos movemos pelas tragédias e nem nos movemos pelo que nós temos de vitória. Nós nos movemos
porque nós somos dele, pertencemos a ele, temos uma vida com ele e ele cuida da nossa vida. Eu não sei se você está em alguma situação difícil, você diz: Senhor, e agora? O nome do Senhor será glorificado nesta situação, porque o Senhor não desampara. A palavra dele diz que ele permanece fiel. E aí nós temos um segundo tópico, que é em relação à visão humana versus o discernimento espiritual. O tropeço da lógica terrena, né? Versículos 12 e 13. A limitação do raciocínio. Os discípulos raciocinam com base no medo. Raciocinar com base no medo é um risco a nós não avançarmos, a não seguir em frente, porque estamos com medo. E qual era o medo dos discípulos? E aí a gente está diante de uma situação, Jesus ele passou por alguns discursos e alguns debates, né? Alguns debates escandalosos para os judeus, porque Jesus ele falou muitas coisas, e eu amo o apóstolo João, quando ele traz tudo isso, ele traz essas características divinas de Jesus, traz toda essa eloquência do Senhor Jesus, mostra o que ele estava fazendo, e os discípulos, eles estavam observando, porque enquanto nós vamos caminhando, nós observamos, nós entendemos as coisas que acontecem ao nosso lado. E nós sabemos quem está conosco, quem não está conosco. E aí Jesus estava ali, em alguns momentos tentaram prender Jesus, em outro tentaram apedrejar Jesus, e o Senhor saindo, né? Saindo pela tangente, desaparecendo. Acho que a série The Chosen tem algo perfeito, que eu trago a impressão, e aí deixo aqui registrado, é a minha impressão pessoal, tá? Um momento lá que Jesus estava na sinagoga, em que tiraram ele lá da sinagoga e iam apedrejar, ele estava dentro de um barranco lá, e ele olha para a cara do povo e passa no meio deles, eles ficam lá paralisados. Eu digo: eita, Jesus, é desse jeito. Eu vejo dessa forma, o Senhor passando, e nenhum mal chegando, porque não era o momento e não era a hora. E aí a gente vai perceber e qual era o medo. E ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te. E na experiência comum, doença leve igual a sono recuperativo. Entende que existem coisas que Deus está falando e a gente às vezes, por conta do medo, não está percebendo e não está prestando atenção. E aí, em detrimento do que é um sono de um enfermo que está ali repousando e descansando, e as nossas vidas que estarão expostas diante do perigo. Os judeus, eles vão tentar o quê? Matar a gente. É agora que a gente vai morrer. Tomé é daquele jeito, né? Maravilhoso. A gente vai ver que ele solta ali uma gracinha, né? Um gracejo. Vamos ver aqui, deixa eu localizar aqui Tomé. Versículo 16. Então Tomé, né, disse aos outros discípulos: vamos para morrermos com ele? Aí Tomé sempre é aquele que vai analisar criticamente e vai olhar e vai dizer: não é possível isso. O que é que está acontecendo aqui? E a gente vai com ele para morrer. Consegue perceber que o medo nos paralisa? O medo não faz a gente compreender e estar disposto e apto para o próximo nível que o Senhor está querendo nos apresentar, porque Deus ele quer mostrar um novo nível para todos nós. Cegueira espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Julgam ações de Jesus e a Judéia como risco desnecessário. Meu amado, minha amada, ainda que você olhe e você não entenda, mas se o Senhor está te direcionando, está te mandando, não tenha medo. Não se atemorize, vá na fé, vá em frente, porque a vitória é certa. O Senhor ele não dá uma ordem para que eu e você chegue lá na frente e morra. Se o Senhor está falando, então vá, faça. Aí está Jesus, né? Fez a multiplicação lá de pães, aquela coisa toda, depois os discípulos foram-se embora. Os discípulos no mar. Aí a gente vai ver a seguinte situação. O apóstolo Pedro, né, o primeiro, acho que ele ficava prestando atenção em tudo, né? Porque era a pessoa que percebia e na hora já ia, trazia a resposta, já ficava atento. E aí disseram: misericórdia, um fantasma no mar. Aí Jesus disse: sou eu.
Sou eu, minha gente. Se é tu, me manda aí a ter aí contigo. Entende que muitas vezes nós vamos ter atitudes como Pedro de ter ousadia e de ir mesmo, mas aí quando ele começa a olhar o sobrenatural acontecendo, o mar, né, virando um piso, né, um lugar seguro, ele diz, misericórdia, está acontecendo isso mesmo, começa a afundar. E aí ele, Senhor, socorre-me, o Senhor socorre e levanta ele. Não olhe para a situação de forma humana. Não olhe para as coisas acontecendo, porque tem coisas que Deus ele já está delegando, já está conduzindo e fazendo. E às vezes a gente olha e diz, mas é mesmo, Senhor, isso mesmo, é isso mesmo. Não olhe, porque se você olhar, humanamente falando, você não vai conseguir, você vai paralisar. Então, vença esse medo e faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração para fazer. O perigo do tropeço. Quem anda na noite, né? Sem revelação. Quem anda na noite é muito claro que está sem revelação. E aí qual foi a estratégia aqui? Eu estava dizendo glória a Deus. Aí Thaís aqui falando de comida, de prepara a comida. Eu dizendo é isso mesmo. Porque a gente precisa de revelação da parte de Deus. A gente está aqui na igreja, é muito bom, a gente vem, a gente recebe uma palavra, a gente louva, levanta a mão, ora, sai daqui energizado, carregado, como você quiser dizer, cheio da bênção, da unção do Senhor. Mas isso precisa ter uma continuidade dentro do nosso lar, na nossa casa, porque se a gente não criar um altar dentro da nossa casa, se a gente não criar oportunidades de ter combustível, a gente vai enfraquecendo, vai ficando natural. E ficando muito natural, a gente vai andar o quê? Nas trevas. E aí estar em trevas é estar sem revelação. E existe revelação para mim e para você diariamente, a palavra de Deus. Com estratégia para a gente crescer e para a gente andar na luz, na ótica do Senhor. E aí, quem está sem revelação tropeça nas circunstâncias. A sua fé vacila diante do incompreensível. E aí nós temos o quê? Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Precisamos crer, precisamos ser crentes, precisamos ser pessoas que confiam no Senhor. Terceiro tópico, e aí esse é o último tópico, estamos caminhando para a finalização. A clareza divina e a elevação da fé. Ver para crer ou crer para ver. E aí eu fiquei, né? Porque aí foi abrindo links, abrindo chaves aqui na mente, né? E aí eu disse, Tomé já abriu um bocado de link. E eu disse, eita Jesus, agora, meu Deus, a gente precisa ser crente. A gente não precisa ver para quê, mas a gente faz o contrário. A gente crê e a gente vê porque a gente fez uso da fé. E aí Jesus diz, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, passa daqui para colar, que ele vai passar. É a sua fé, o seu coração crendo no Senhor, que vai fazer mover as estruturas que você enxerga humanamente e diz, não tem jeito, não tem como mover, mas a fé te faz ver essa estrutura saindo do lugar e te fazendo passar. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação direta. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E aí chegou o momento de uma revelação direta. Não estava entendendo, estava difícil, estavam especulando, e aí o medo tomando conta do coração. Aí Jesus falou de forma direta. Lázaro está morto. Acho que talvez aquele que disse, eita, arregalou o olho e disse, eita, misericórdia, não pensava que Lázaro estava morto. Deus rompe a barreira da incompreensão. Sua palavra é luz. Salmos 119, versículo 105. Vamos ler esse versículo? Quem encontrar, pode ler. O microfone está aqui. Salmos 119, versículo 105. E a gente vai perceber dentro desse processo, esse rompimento dessa barreira de incompreensão. A tua palavra, pode ler, irmão. Glória a Deus.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Amém. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós estamos vendo aqui pessoas que estavam escrevendo cânticos, canções. Qual era a referência desse povo que vivia andando no deserto, em cidades que não tinha a eletricidade que nós temos? E aí a gente vai pensar no quê? Num candeeiro. A pessoa andando no candeeiro no escuro. Gente, para a gente é muito difícil. Existem regiões que se a gente chegar, a gente vai ter uma experiência como essa, né? Uma imersão nesse sentido, né? Imagina você passar uma semana sem eletricidade. Misericórdia, já ouviu misericórdia aqui. E aí, qual é a referência que esse povo tinha? Andar e precisava de alguma coisa para iluminar. E tem gente que aí tem algumas regiões aqui próximas, né? Aqui para o lado de Bola na Rede, né? Ali perto daqueles sítios ali. À noite tem estrada ali, tem povo que entra ali em aldeia, que entra ali pela mata, pelas estradas, no escuro. E se você passar com o seu carro, você vai ver uma pessoa numa bicicleta, ver uma pessoa num cavalo, andando. E a palavra de Deus é aquela que vai iluminar. É aquela que vai nos mostrar no caminho se aparece uma dificuldade, se aparece um espinho, um bicho, um animal, né? E a luz, ela vai mostrar, não vai ficar nada em oculto. E aí essa revelação de Deus. Não há nada em oculto que Deus ele não possa revelar. E entre os seus íntimos, com Abraão, Deus ele disse, eu posso esconder alguma coisa dele? Eu vou revelar, porque Abraão estava andando na luz, entendendo e compreendendo. Eu sou amigo de Deus, eu obedeço a Deus, eu compreendo esse caminho, e nesse caminho e esse relacionamento, não existe uma barreira de comunicação. E é isso que Deus ele deseja conosco. Essa comunicação clara, né? Direta, em momentos específicos, para a gente não se perder no tempo e não perder tempo, porque nós precisamos remir o tempo. A expectativa de Jesus, ele os chama a um nível superior de fé. Não queria apenas informar, mas elevá-los da lógica humana para a confiança sobrenatural. Olha que coisa linda. Jesus ele não queria apenas trazer uma notícia, mas ele queria elevar o nível desses discípulos. Ele queria dizer para eles, olha, eu estou falando isso para vocês, porque vocês estão percebendo agora nessa conversa, e quando chegar lá, não vai ser surpresa o que vai acontecer. O Senhor está dizendo para mim e para você de uma forma muito clara e muito objetiva. Você precisa se preparar para quando Deus ele falar, você não olhar para as situações e ter medo, mas se preparar para quando você chegar lá e o milagre acontecer, você vai dizer e declarar, isso não é surpresa para mim, porque o meu Deus, ele age de forma sobrenatural. Isso não é surpresa para mim, porque tem uma promessa do meu Deus, ele disse que ia fazer algo grande na minha vida, então isso para mim alegra o meu coração, me traz alegria, me traz gratidão, mas muito antes o Senhor falava comigo muito claro acerca dessas coisas. O milagre da ressurreição, a gente vai ver nos versículos 43 e 44. E sabe o que eu estava pensando? Vamos pensar num contexto de escola. Aqui nós temos uma professora, outra professora também, duas professoras. Os amados, eu não sei se na profissão tem contato com, mas tem contato na igreja, né? Ensino. Vamos pensar de uma forma bem prática. Vamos criar essa situação. Sala de aula. O professor está ensinando, conduzindo, está trazendo lá a informação necessária para o conhecimento e preparando o aluno para a prática. É como se Jesus estivesse ali ensinando a teoria e dizendo, agora vocês estão preparados para a prática. Porque o que vocês vão enxergar é algo tremendo e sobrenatural acontecendo. E vocês não vão se escandalizar, não vão ter medo, não vão ficar... Vão dizer, ele falou comigo antes, ele me revelou antes,
Ele já me preparou para esse momento. O Senhor está nos preparando para os momentos de milagre, para os momentos em que o nome dele será engrandecido, para os momentos em que nós vamos olhar e dizer: só Ele mesmo que faz, só Deus que faz. Existe um propósito maior. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. A morte de Lázaro era palco para a glória de Deus. Era um motivo para o nome do Senhor ser exaltado. Então, quando você olhar para essa situação, para a sua vida, para a sua história, para tudo que está acontecendo agora, nesses dias, e eu sei que tem dias que você diz, não é fácil, mas mesmo assim, você como homem e mulher de Deus vai dizer, colocar os pés para fora da cama, se levantar e dizer: hoje é mais um dia que fez o Senhor, eu me alegro neste dia e profetizo bênçãos sobre a minha vida. As coisas que eu não vejo agora, elas vão se materializar. Aquilo que é dificuldade agora, não vai ser mais dificuldade, porque a mão do Senhor está sobre a minha vida, e eu vou viver os milagres de Deus por completo, não pela metade, não por parte, mas por completo, porque Deus, ele não dá coisa pela metade a ninguém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Andar na luz é crer antes de ver, como Abraão, que creu contra a esperança. A gente vai ter uma referência em Romanos capítulo 4, versículo 18. A fé genuína descansa na clareza da palavra de Deus, não na evidência dos sentidos. Descanse na clareza da palavra de Deus. Nós vamos ter o salmo que diz, Salmos 27, se eu não me engano, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Deleitar é descansar. E Ele concederá os desejos do seu coração. Confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O segredo está na nossa confiança. Não é nos sentidos, não é no que nós sentimos, porque muitas vezes o que nós sentimos não é aquilo que testifica acerca da realidade. Às vezes o que nós sentimos nos limita. Mas o que é claro a respeito daquilo que Deus ele falou, acerca da sua palavra sobre a nossa vida, se cumprirá. Não tardará. Não está demorando. Não está demorando. O Senhor está trabalhando no tempo. E na hora que o nosso relógio sincronizar com o relógio de Deus, acontecerá. Louvado seja o teu nome, Jesus. O túmulo de Lázaro ainda ecoa hoje, né? A gente vai ter muitas ministrações. Inclusive, eu queria preparar uma ministração sobre a ressurreição de Lázaro. Mas eu louvo ao Senhor e agradeço por essa mensagem, por essa palavra e por Ele ter tocado no meu coração. Porque antes de eu ministrar, Ele ministra a minha vida. E Ele mostra coisas que eu preciso superar, vencer e identificar. Tão somente a voz dEle. E a gente vai ver canções, né? Aline Barros aí, né? Cantando Lázaro, ouviu a sua voz. Até hoje, nós temos inspiração através desse grande ato. Quantas vezes nós olhamos para o sono das promessas, dos sonhos, das vidas e só vemos morte? Julgamos os caminhos de Deus como risco ou insensatez, mas Jesus declara com clareza: eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Não há nada na minha e na sua vida que o Senhor não possa fazer viver novamente. Creia nisso. A voz que despertou Lázaro da morte grita hoje para nós: saia do túmulo da lógica humana, levante-se da mortalha do medo e da incompreensão, ande na luz da minha palavra, mesmo quando as circunstâncias sussurram trevas. Salmo 23, o salmo que está na cabeceira, na mesa, e todo mundo faz questão de ter aberto.
O versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E muito antes disso, ele está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente a águas tranquilas. Ainda que pareça ser um vale de morte, de sombra de morte, a mão dele não deixará de estar comigo e com você. A vida de fé não é a ausência de mortes, mas a certeza de que o mesmo Deus que falou claramente aos seus discípulos, fala para você hoje. Ele não errou com Lázaro, não erra com você. Creia nessa clareza. Obedeça antes de entender. Avance mesmo quando o caminho parece noite, pois quem anda na luz de Cristo jamais tropeça na escuridão do mundo. A ressurreição de Lázaro começou com uma palavra incompreendida. Sua vitória começa hoje, crendo no que os olhos ainda não veem, mas o coração iluminado pela palavra já celebra. Saia daqui nessa noite celebrando, festejando e dizendo, os meus olhos espirituais estão abertos para ver o Senhor agindo, o Senhor fazendo, contrário àquilo que foi falado. Eu não sei se alguém disse para você, não vai dar certo, não vai prosperar, não vai acontecer. O Senhor te diz, já deu certo, está sob o meu controle, sobre a minha ordem, sobre uma palavra e todas as coisas que acontecerão neste tempo, a mão do Senhor estará trabalhando para fazer e validar todas essas coisas. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Estamos finalizando. Provérbios 3, 5, 6. Capítulo 3, 5, 6. E Hebreus capítulo 1, versículo 11. Vamos ler esses 3 versículos para finalizarmos. Vamos ler 2 Coríntios 4, 18. Nós precisamos olhar não no visível. 2 Coríntios 4, 18. Glória a Deus. Então fixe os seus olhos não no visível, não naquilo que é aparente, que está na sua frente, mas fixe seus olhos em Jesus. Jesus este mesmo que é autor e consumador da fé. Hebreus 11 e 1. Uma definição. É bastante conhecido. Glória a Deus, certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Vamos ler Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Não devemos confiar no próprio entendimento. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Jesus, diante da Tua presença, aqui estamos. Queremos Te agradecer, meu Deus, pela Tua palavra. A palavra essa que gera vida aos nossos corações. A palavra essa que nos dá compreensão acerca de coisas que não se compreendem humanamente falando. A Tua presença, Senhor, além de real na nossa vida, ela nos move ao centro da Tua vontade, Senhor. Nos ajuda. Que, em nome de Jesus, tudo aquilo que embaça a nossa visão espiritual, que seja removido e que nós possamos, Senhor, enxergar pela ótica da fé, enxergar a Tua mão trabalhando, mesmo quando não entendemos no primeiro momento o que o Senhor está falando conosco. Eu sei que lá na frente
O Senhor tem resposta, o Senhor tem vitória, o Senhor tem o milagre, o Senhor tem aquilo que nós precisamos para os nossos projetos. Projetos esses, Senhor, que estão sendo apresentados em oração. Então, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor. A nossa vida ela não será confundida. E desde já, Senhor, eu declaro, no nome de Jesus, que nós nos esforçaremos para levar uma vida de fé, Senhor. Uma vida que não olha para a dificuldade, mas que olha para o Senhor, que nos chamou, que nos escolheu e que nos capacita diariamente para viver esta vida. Então, nessa proposta de viver, Senhor, que a gente possa enxergar que o Senhor já fez pela fé. E aí, Senhor, as coisas que nós não entendemos ou as coisas que não acontecem do jeito que nós queremos. Nós não queremos nos apoiar no nosso entendimento, na nossa própria capacidade, mas nós queremos, Senhor, a capacidade que o Senhor tem e dispensa para as nossas vidas. Porque eu sei que o Teu Espírito, Senhor, traz capacitação, o Teu Espírito traz estratégia e fala conosco no nosso íntimo, no nosso oculto. Então, se existem portas que estão fechadas e insensíveis a ouvir o que o Teu Espírito Santo está conduzindo, nesta noite nós declaramos que está falido, está vencido, e que pelo nome de Jesus nós não vamos temer morte, nós não vamos temer, Senhor, problemas, dificuldades, nós não vamos temer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, enviado o pão de cada dia a todos nós. O Senhor tem trazido respostas para as nossas vidas, então permaneceremos confiantes no Senhor. O Senhor não muda, o Senhor permanece fiel até agora. A Tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Mas contudo eu te peço, Senhor, que nós saiamos e não estejamos, Senhor, diante dessa situação de andar em trevas. E andar em trevas é andar sem revelação, sem entendimento, sem conhecimento. Eu quero te pedir, Senhor, estratégias, e faz a gente, Senhor, preparar a comida em casa, sim, Senhor. Faz a gente pegar a palavra diariamente no nosso lar, refletir, meditar, porque existe, Senhor, uma orientação. E quando o Senhor escolheu Josué, o Senhor disse para ele que o livro dessa lei não se aparte de você, que você não ande para a direita ou para a esquerda sem ter uma instrução, uma revelação, sem ter uma estratégia da palavra. E ainda disse: seja forte e corajoso. E sobre a unção de conquista que aquele homem estava, Senhor, nós declaramos sobre as nossas vidas uma unção nova todos os dias, uma unção de conquista, uma unção de vitória, uma unção, Senhor, e que nos faz permanecer no Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Então nós escolhemos permanecer no Senhor, colocando a nossa confiança no Senhor e entendendo que o Senhor é tudo o que nós precisamos e necessitamos nesta vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia em paz para os nossos lares. Nos faz, Senhor, crescer abundantemente mais. E nos faz, Senhor, conhecer Jesus. É o desejo do nosso coração. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações de todos vós, desde agora e para sempre, todos dizem amém.